A paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. Foi uma luta vir, um pouco nervoso, mas a obra de Deus tem que ser feita. Eu vou ler uma palavra aqui e fazer um comentário. Não preciso nem abrir, só para ficar registrado, não só nas minhas palavras, porque quando eu vim aqui essa noite, eu disse: Deus, que não seja eu, mas o Senhor. Porque eu não tenho nada para entregar a vocês. Eu sou pequeno, o menor e talvez o mais pecador de vocês. Mas Deus é o maior, né? Deus é o maior e Ele está aqui. Deus me deu a palavra aqui antes, semana passada, a palavra que eu falei aqui essa noite e a direção. Porque nosso testemunho tem que ser contado, mas na direção de Deus, né? Tem que ser dito aquilo que Deus quer. E com a palavra certa. E Deus me deu a palavra semana passada, quando o pastor comunicou, semana passada não deu certo. Mas desde quando eu pisei aqui, Deus tem confirmado o que Ele falou comigo. Então, se você crê em Deus e você crê em milagre, você vai sair crendo mais hoje. Você vai sair mais crente ainda. E você que não é, você vai sair aqui convertido. Porque o que você vai ouvir aqui essa noite vai mudar você para sempre, eu tenho certeza. Então eu vou ler uma palavra aqui, para não ficar só em minhas palavras. Em Efésios, até o irmão falou aqui, eu fiquei, meu Deus. Deus, o Espírito dele é um só e habita em cada um de nós, né? Ele vai confirmando que nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, é uma luta espiritual. E o que eu passei na minha vida não é uma coisa assim que está em livros, não é um conto de fadas, foi o que eu vivi, a minha história. Então, tem uma coisa que vai parecer até absurdo para muitas pessoas, mas eu não posso deixar de contar, certo? É para quem crê mesmo em milagre, né? Vou lá em Efésios 6. Efésios 6. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, eu vou ler rapidamente, só para não tomar muito tempo. 6:12. Efésios 6:12, que diz assim: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Amém? O irmão falou aqui, inclusive, não foi? Deus confirmou. Mas desde quando eu cheguei, Deus vai confirmar também que o impossível Deus faz. Deus é Deus do impossível. Deus aí confirmando que hoje tem milagre, que tem poder, que não tem ninguém maior do que Deus. Certo? E que o Deus fez na minha vida foi um milagre tão grande, tão tremendo, que o inimigo quis de todas as maneiras não estar hoje aqui. Lutou por muitos anos para eu nem contar, para eu não estar nem vivo para glorificar o nome de Deus. Mas Deus me tirou das trevas e me trouxe para a luz. E eu vou começar o testemunho. Quando eu tinha 6 anos de idade, em uma noite, lá na Vila do Sabugi, quem conhece o Sabugi? Eu morava lá. Minha mãe tinha acabado de separar do meu pai. Eu morava na Vila 2, Sabugi. E numa noite, aconteceu algo estranho lá na vila. Eu me lembro que apareceu uma luz no céu, uma luz rosa. E todo mundo ficou aterrorizado lá. O povo dizia: o mundo vai acabar, o povo não tem muita informação. E também foi muito, muito estranho. Apareceu uma luz no céu, uma luz rosa, à noite. E todo mundo correu para suas casas com medo. Eu me lembro desse episódio assim. E depois sumiu aquela luz. E nessa noite, nessa madrugada dessa noite, eu morava com meu pai e com meu irmão. Minha mãe tinha acabado de separar dele e não estava conosco. Eu acordei de madrugada sentindo uma presença maligna. Eu tinha 6 anos de idade. Eu estou com 34, foi no 94, se não estou enganado, não é isso? 34, 94, se não estou enganado. Uma presença maligna muito forte. Eu acordei aterrorizado.
essa noite. Eu sabia que tinha alguma coisa me observando. Ao lado da minha rede estava passada na frente da porta da sala. Meu pai no meio e meu irmão no outro lado. Certo? Eu senti aquela presença maligna, me acordei de madrugada com aquela presença maligna. E eu tinha certeza que tinha alguma coisa me observando e eu fiquei com medo, aterrorizado. Eu sempre durmo coberto. E eu fui tirar para verificar. Ou para correr para a rede de papai, né? Eu escutei meu pai roncando, que eu também ronco, que só. Aí quando eu puxei o lençol, eu vi aquele ser me observando assim. Aquela presença maligna que paralisou minhas forças. Era um ser todo branco, mas não era resplandecente. Era um ser branco, mas não era resplandecente. Aquele ser, ele tinha uma aparência de uma... Quem conhece aqui, não ri, mas é sério. Gasparzinho. O Gasparzinho, pronto. Mas só que era bem branco, bem... E só tinha aqueles 2 olhos pretos, fixos em mim assim. Mas não era transparente, era branco. Mas não era resplandecente. E aquela presença maligna em cima de mim era tão forte que eu perdi minhas forças. Eu tentava gritar, não conseguia nem ouvir minha voz. Eu, desesperado, gritava pelo meu pai, não conseguia me debater em nada. Só sei que no terror, foi um terror. Eu desmaiei. Eu acordei no outro dia. No outro dia, acordei, uma menina veio me chamar para ir para a escola. Morava na minha frente lá de casa. E o que aconteceu? Eu vi que eu estava todo urinado. Por causa do desespero, eu acho que eu até tive vergonha, joguei o lençol no chão e tal. Eu me lembro de tudo, desse detalhe, desse dia, como se fosse hoje. Disse ela que voltasse depois, fui me arrumar. Quando voltei da escola, aí eu me lembro até o desenho que estava passando na televisão. Era o X-Men que estava passando na televisão. Aí meu pai, lá em casa, não sei se estava sem gelo. Eu me lembro até o suco que eu tomei naquele dia. Que suco? De uva. Aí papai não tinha gelo. Aí papai disse, vai ali na casa da frente pegar um pouquinho de gelo. De que eu pedi, tá certo. Eu disse a ele. Irmãos, quando eu saí no sol, minha pele pipocou do pé à cabeça. Saiu assim o couro mesmo. Eu coçava, era uma coceira tão grande que saía pele assim. Aquelas bolhas de tipo de água em cima da pele assim, fina. Eu entrei em casa correndo, desesperado, com aquela coceira no corpo inteiro. Papai não sabia o que fazer, me dando banho. Depois me deu um banho com água e álcool. E eu todo vermelho, todo pipocado, como tivesse intoxicado. Como tivesse jogado eu dentro de um óleo quente. Foi o que eu senti. Aquele ser maligno colocou aquilo em mim. Certo? E eu não entendi na época, né? Eu nem falei isso a ninguém, eu acho, na época, porque eu também era criança, e quem ia acreditar numa criança, né? Vocês que são pais, escutem os seus filhos. Porque às vezes é cabeça dele, às vezes não é. É algo espiritual. E quem não entende, quem não crê, pode até pensar que a criança está inventando história, mas às vezes é uma coisa dessa que aconteceu comigo. Enfim, depois desse momento aí, como não teve solução, ele chamou minha mãe e disse, olha, tome de conta dele que meu pai, né? Eu não sei o que fazer. Já fiz de tudo e ele está aqui desse jeito. Não tem solução. Ele se coçando, sai na pele, minha mãe foi, correu no médico e ninguém sabia o que era. E enfim, meu avô, graças a Deus, deu um dinheiro à mãe e para ela correr atrás da minha saúde. Glorifica a Deus pela vida dele e pela minha mãe também, por todos os que me ajudaram nessa caminhada, meus familiares, amigos, muita gente. Muita gente. O que aconteceu? E mãe saiu procurando uma solução para ver o que eu tinha. Ninguém sabia o que eu tinha. Passou-se 2 anos nessa luta. Eu vim aqui tomar remédio, injeção, Besotacil, aqui no hospital do CESP, voltava para casa e sem saber o que eu tinha. Mas, meus irmãos, depois que esse ser apareceu para mim, colocou esse problema na minha vida,
eu nunca mais tive paz. Toda noite eu era acordado por seres malignos. Aqueles demônios. Muita gente não sabe, mas os demônios se materializam de várias formas. Muitas pessoas, ele apareceu primeiramente a mim dessa forma. Depois ficaram aparecendo de outras formas. De várias formas. Muita gente aí fala... Muita gente, por isso que eu não queria contar assim, muitas coisas, porque muita gente vai achar absurdo. Mas muita gente fala de extraterrestre, né? Apareceu para mim daquela forma também. Várias vezes. Minha mãe duvidou. Até o dia dela viu. Até o dia que ela viu, ela duvidou. Eles vinham na minha rede toda noite. Ficavam me balançando. Passando a mão assim na minha rede, no meu lençol. Era um terror. Mas Deus é maior. Eu não tinha paz para dormir. Depois daquele dia, minha paz acabou. Eu não tinha paz para nada. Era o dia doente. Eu não conseguia comer. Era todo intoxicado. Parecia que eu estava envenenado com intoxicado com um veneno bem forte de água tóxica. Era uma coisa meio pesada mesmo, assim, eu todo vermelho, pescoço toda hora. Travava meu queixo aqui quando eu ia comer, que eu não conseguia beber nem água. Até hoje eu tenho uma cicatriz aqui ao lado, que eu não sei nem de que foi isso. Nem minha mãe sabe. Apareceu. Aí o que acontece? Esse ser toda noite vinha me perturbar. Eu acordava de madrugada, já sentindo aquela presença do mal. E quando eu já sabia onde ele estava. Quando eu sentava na rede, eu olhava e ele estava olhando para mim. Quando ele não estava olhando para mim, já estava lá balançando minha rede e tal. E eu dizendo à mãe não acreditava. Aí eu fui morar na Vila 1, lá na casa do meu avô, mãe estava lá, numa casa lá. E nesse dia, a mãe escutou o balançado da minha rede de madrugada. Não sabia. Aí ela, toda noite eu perturbava, né? Dizia que tinha alguma coisa vindo até mim. Ela não acreditava, mas nessa noite ela saiu bem devagarzinho para ver. Quando ela chegou lá, ela viu os bichos na minha rede, com a aparência daquele povo que o povo chama de extraterrestre. Mas não é extraterrestre não, são demônios. Acabei de ler aqui para vocês, poderes nas o quê? Hostes celestiais, não é isso? Esses demônios, potestades, principados do mal existem, são reais. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual está aqui, convivendo com o nosso mundo, só que é numa esfera que a gente não consegue ver. Mas aqui estão anjos, certo? Lutando contra seres que querem nos impedir de estarmos aqui na presença de Deus. Mas Deus está nos guardando. Deus está nos protegendo. Deus está aqui. Eu estava assim, pedi uma palavra a Deus. Deus me deu essa palavra e Deus me deu outra palavra. Eu vou até ler aqui agora, porque chegou o momento de ler essa palavra. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Então Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, não eu sou. Não eu sou, não. Ele diz: eu sou, o enviou. Quando ele diz assim, eu sou, eu fui estudar aqui um pouco. Eu sou, lá no hebraico, falava que Deus estava dizendo ao povo assim, que ele é o Deus deles e é o Deus presente. E quando eu fui ver, quando eu estudei um pouco de inglês, quando eu fui ver em inglês o termo do verbo to be, I am, quer dizer as duas mesmas coisas. Eu sou e eu estou. Olha aí. Deus está dizendo, olha, no passado e no presente, antes de existir o inglês, Deus já estava dizendo, eu sou e eu estou. Amém? Deus está dizendo assim, olha, não temas, porque eu sou. Diga a eles que eu sou o Deus deles. E eu estou com eles, eu sempre estive com eles. Sempre estive com vocês, eu estou acompanhando o seu sofrimento. E chegou a hora de ser liberto.
Se você crer, hoje vai ser liberto você. Porque Deus é o eu sou de antes e eu sou de hoje. Eu sou, quer dizer isso, é o Deus, é o seu Deus, e é um Deus presente. É um Deus que está aqui, não é um Deus, não é um Deus longe, que você tem que ir lá e o véu foi rasgado, meu irmão. O véu foi rasgado, o véu foi rasgado. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro foi derramado naquela cruz por nós. Não existe mais empecilho para você chegar diante de Deus. Paulo diz: chegai com confiança diante dele. Chegai com confiança. Chegai com confiança. Vocês são filhos herdeiros da promessa. A promessa foi feita a Abraão. Está se cumprindo hoje. Pai de multidões, de nações que nem ele imaginou. Nós somos herdeiros, não por causa do sangue, mas por causa do nosso sangue, mas pelo sangue dele. Eu disse: Deus, eu não estou preparado, meu Deus, para fazer nada, para pregar, dizer nada, contar nada. Mas Deus diz assim: ei, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Deus, todos esses anos, mas tudo tem sua hora. O cenário mundial está se programando para esses seres chegarem como se fossem salvadores. E levantaram um líder deles. Mas Jesus chegou a hora de dizer: não creiam. Porque quando ele vier, será como um relâmpago que se mostra do Oriente para o Ocidente. E eu já vi, Deus já me mostrou uma visão da vinda dele. Assim, eu vi aquele grande trono, um homem sentado numa nuvem branca, e uma cidade santa, celestial. Aleluia, Jesus. Aquela cidade bem quadradinha, dourada, e ele ao redor assim, como se estivesse bem pertinho de nós. Só aquele véu na frente assim, aquela que o homem não consegue ver, mas ele está aqui. Entende, irmão? Deus não está longe não. O céu não é... é aqui, irmão. Ele está aqui, ó, olhando você assim, ó. Aquele ser estava me olhando assim, mas Deus estava em cima dele assim, ó. Não mexa. Você vai tocar na saúde dele, mas é para a glória do meu nome. Deus é maior. Não, você não tema o inimigo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Desculpe até tomar esse tempo, mas quando Deus quer fazer, oh Deus poderoso, porque o inimigo não pode ser exaltado. Eu falei aqui que o inimigo fez na minha vida, talvez muita gente teve temor aqui dentro do coração. Eita, o diabo foi derrotado, irmão. Deus é tão poderoso que Deus disse: olha, no dia tal, na hora tal, você vai ser jogado no lago de fogo. E pronto, acabou a história, meu irmão. Quando Jesus está lá na cruz, ele está consumado. Glória a Deus, aleluia. Não existe mais nada que o diabo possa fazer para impedir o que Deus vai fazer na sua vida, irmão. Deus está consumado, ele disse lá, na cruz, morrendo, entregando a vida dele por nós. Ele disse: ninguém toma minha vida, eu a dou e a tomo de volta. Glória a Deus, esse é o Deus que a gente serve, irmão. É o Deus poderoso. Não é o Deus que se rebaixa, não. Então, coloque na sua mente: o inimigo tem força, mas Deus é que tem o poder. Olha, irmãos, se a gente soubesse o poder e a grandeza desse Deus que nós temos, a gente não ia temer nada. Irmão, tá difícil. Irmão, Deus está lá, meu irmão. Deus está lá, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Olha, irmãos, Deus é tremendo. Não tema o diabo, mas saiba que ele existe. Eu não quis, o que eu contei aqui, muita gente pode ter se temido, mas não tema. Mas saiba que ele existe. Vou continuar. Eu parei que passou-se esses anos. Quando eu completei 8 anos de idade, foi que descobriram o problema que eu tinha.
uma doença autoimune que chegou de repente. A medicina não sabe a causa. Eu vi a causa. Há uma doença autoimune que muitas pessoas conhecem como lúpus, mas no meu caso deu polimiosite e dermatimiosite, que atinge a pele e atinge o músculo, vai destruindo as minhas células. Meu próprio corpo vai me destruindo como se eu fosse um vírus. Certo? E ali eu fui defiando, mas eu já estava com 2 anos tomando remédio errado, sem dormir por causa desses demônios me perturbando. E o médico olhou para minha mãe e foi bem sincero. Se ele durar 2 anos é muito. Mesmo tomando remédio, era um corticóide que eu tomava. Quando eu comecei a tomar o remédio certo. Porque se o remédio não matar ele, se a doença não matar ele, o remédio vai matar. Foi essa notícia que disseram à minha mãe. E minha mãe nunca me escondeu nada. Minha mãe sempre me disse. Meu filho, disseram isso. Disseram ela para não me dizer, podia me tirar da escola, que eu fui desenganado. Fui para Natal, muitos médicos me fizeram uma junta médica lá e descobriram. Se não me engano, foram 20 médicos, especialistas, dermatologistas, reumatologistas e tal. Eu era atendido aqui na clínica por doutora Joélia, pediatra. Tinha um plano aqui, até fui encostado pelo INSS. O INSS, quem conhece, só encosta alguém se realmente estiver doente, né? Às vezes nem doente encosta. Para quem não crê que eu estava com esse problema. O que acontece? Disseram a ela, se você crê em Deus, procure Deus, porque a medicina, se você for para os Estados Unidos, o problema do seu filho, o tratamento vai ser esse, o diagnóstico é o mesmo. Aí ela disse, então, já que não tem solução na área da medicina, eu vou procurar, então, a questão espiritual. Mas só que ela não era crente, ninguém era crente na minha família. Eu fui em centro de macumba, espiritismo, fui ser batizado na igreja católica para tirar toda a maldição e tal. Meu irmão, quando você procura Deus, uma hora você encontra. Mãe saiu por todos os caminhos errados. Saiu por todos os caminhos errados. Eu não entendia, não sabia. Mas na hora certa, Deus mandou uma serva dele lá na minha casa. No dia certo. Eu estava morando na Bahia quando tinha 10 anos. Comecei a defiar, não teve melhoras. Fui o Paulo Afonso lá, que tinha uma espírita lá, a mulher falando de voz de menino, uma monte de coisa aconteceu. Garrafada que eu... Parecia uma catuaba, cheia de catuaba. Eu tomei aquele negócio todo. E nada de ficar bom. Dinheiro gastou tudo. Aí disse, não, vamos embora para minha terra. A mãe disse assim, vamos voltar para Caicó, porque se ele morrer aqui, vai ser enterrado aqui. Eu não quero meu filho enterrado aí longe de mim, não. Da família, não. Nós viemos. Meu padrasto, na época, comprou uma linha de coletivo aqui, que fazia dali do Hospital do César até o centro, de ônibus, né? No final de semana, olha como Deus trabalha. No final de semana, ele pegava uns fretes para levar os crentes para a igreja. O povo de Deus. Aí, mãe já estava tão desenganada, os irmãos chamavam para entrar e ela não entrava, mas todo mundo via que eu estava doente, porque não tinha como esconder. Eu vivia todo apatacado, nem diz o matuto, todo apatacado, cheio de mancha vermelha em todo lado, e fraquinho, magro demais. Vamos entrar para fazer uma oração, Deus vai curar ele, mãe. Não queria conversa. Mãe já teve muita decepção. Não queria tentar mais uma vez, já estava fraca, né? Mas um dia, irmãos, uma mulher chamada Joyce, que foi a ex-esposa de um rapaz de um coletivo, que tem uns coletivos aqui, Itajá, né? Essa mulher foi lá em casa. Mas eles foram conversar lá, eles dois mexiam coletivo e tal. Aí essa mulher foi e convidou a minha mãe para ir para a igreja, que havia uma irmã que era usada em cura. Lá de Natal, a irmã Marlene. Ela faleceu ano passado de Covid, né? Essa doença. E Deus usou muito aquela mulher. Você vê, ela já era idosa na época que ela veio. E ela durou esse tempo todo aí. E agora está lá curtindo lá na glória. Ô glória a Deus. E veio
E mãe convidou, e mãe não vou, tal. E essa mulher ficou o dia todo lá em casa. O culto começou e ela estava lá em casa. Joyce, Deus te abençoe. Você foi uma bênção na minha vida. Oh Deus fiel. Essa mulher ficou lá, enquanto eu não fui para a igreja com ela. E ela perguntou a mim, você vai para a igreja? Eu digo, eu vou. Mãe, não vai não vou não. Eu digo, mas eu vou. Eu não quero morrer. Eu não quero ir. Cheguei lá na igreja, aqui na missão ali. Essa irmã veio. Lá, esse meu Marlene. E ela tinha um dom de revelação. Ela dizia assim, tem uma pessoa assim, aqui doente, está sentindo uma dor, tal canto. Aí as pessoas levantavam a mão, aí ela dizia, não, é você. Ela desse jeito, Deus usava ela. Aí a pessoa vinha, recebia oração, era curada às vezes na hora, às vezes depois. Só bastou eu chegar lá, já estava rolando o culto. Só bastou eu chegar lá, aí ela disse assim, tem uma criança aqui que parece um velhinho. Eu não consigo me controlar, meu Deus. Porque era desse jeito, meu Deus. Eu parecia um idoso no corpo do menino. Eu não conseguia andar, não conseguia comer. Se eu andasse assim, batisse numa cerâmica mais alta, eu caía, eu não conseguia me levantar, dobrar as pernas. Mas hoje, olha, Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel, Deus é maior. Aí, quando ela falou isso, aí a irmã já foi me puxando pro corredor. Aquela ruma de gente. E eu com vergonha, nunca tinha ido lá. E criança, né? Aí eu fui. Quando eu cheguei na metade da igreja assim, no corredor, aquela irmã levantou a migalhinha que ela tinha assim pro meu lado. Eu caí duro lá onde eu tava. Eu caí lá, não senti nada, nem dor na queda eu senti. Eu caí pregado no chão, né, do matuto. Fiquei com os braços e as mãos coladas assim. Parecia uma força me segurando, nem meus olhos eu conseguia abrir. Mas era Deus agindo na minha vida. Aí eu fiquei agoniado, né? Fiquei sem saber o que estava acontecendo, comecei a chorar. Aí eu pensei, olha o que Deus fez. Deus só fez um milagre depois que eu falei com Ele. Então, irmão, você que está com alguma coisa, fale com Deus, irmão. Vá se conectando aí no céu. Porque o seu milagre está aqui. Não sou eu que vai entregar o seu milagre. Eu não sou nada, irmão. Mas o Deus de Israel, eu sou presente, está aqui, irmão. Se ligue no céu. Deus vem falando esse culto todinho. Vai ter milagre. Vai ter milagre. Impossível, Deus faz. Muita coisa. Deus vem falando aqui. Deus vai mudar a sua história hoje. Não é palavra de pregador para alegar o povo, não. Deus vai mudar a sua história hoje, irmão. Vai mudar a sua história. Receba assim, que nem diz o irmão Natanael, olha. Receba, irmão. Porque Deus faz na vida daquele que crê. O homem, aquele que não crê não recebe nada de Deus. Deus diz, aquele que a fé vai e vem com uma onda, não recebe nada. Aquele que crê é que recebe. Às vezes, olha, já teve caso. Eu vou abrir um parênteses aqui. Já teve caso da minha mãe receber uma profetada. O cara confessar que foi uma profetada, mas Deus cumpriu. Porque mãe creu. Ei, foi de Deus ou não foi? Se foi, às vezes, olha, Deus vai te amaldiçoar, mas Deus diz, não, Balaão, você vai abençoar. Você não pode amaldiçoar o que eu abençoei, irmão. Balaão não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Então receba, irmão. Receba. Receba que Deus está aqui. Deus está aqui. Eu não sabe a luta que foi. Tantos anos. Pra eu estar aqui contando esse testemunho na frente de uma câmera. Você que está em casa. Coloca a sua mão aí no seu coração e fale com Deus. Está no hospital. Coloca a sua mão aí na sua enfermidade e fala com Deus. Deus, eu era criança, Deus me levou a orar. Ficou aguardando. Me fez entender que precisava eu falar. Eu fiquei lá sem me movimentar e tal, aí Deus me fez entender. Eu tenho que falar com Deus, dizer porque eu quero ser curado. E eu fui e falei. Simplicidade e sinceridade que Deus quer de nós. Oração bonita não leva ninguém a nada. Simplicidade
E é a questão... Tem que ser uma oração simples e sincera. Deus ouve. O que Ana estava orando lá no templo, lá, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Eli chegou. Deus conceda o desejo de seu coração. Oração simples. Oração simples. O que aconteceu? Eu orei, eu disse, Deus, eu quero ser curado, Deus. Desculpa, irmão. Eu quero ser curado. Porque eu quero brincar, eu quero ir pro sol. Quando eu não consegui sair no sol, sair no sol era mesmo que me jogar dentro de um óleo quente. Era arrumando protetor fator 60 e arrumando de camisa grande. Quem me conhece aqui da Barra Nova, eu ia para a escola com a camisa até aqui, eu ia camisona. Um solzão desse. O povo me chamava de goleiro na escola. Mas Deus é fiel, irmão. Eu disse, Deus, eu quero ser curado. Eu com 10 anos. Eu quero ser curado, Deus. Porque eu quero ir para a escola. Eu quero jogar bola, Deus. Eu quero brincar com meus amigos. Eu quero sair no sol. Eu não quero morrer, não, Deus. Ah, meu Deus, se Deus me ouviu. Quando eu estava ali naquele momento ali, com os olhos fechados, naquele chão, eu vi 2 homens semelhantes a 2 enfermeiros, 2 homens de branco, um lado no outro, sorrindo para mim assim. Hoje eu entendo. E aqueles homens me deram, de repente veio aquele amor dentro de mim derramado, que eu me senti no lugar mais seguro do mundo. Parecia que eu estava guardado, sendo protegido pelo ser mais amoroso e mais poderoso. E realmente não, parecia não, eu estava sendo. Deus estava cuidando de mim ali. E de repente aqueles homens sumiram. E eu vi uma bola de fogo que ia da minha cabeça até os meus pés. Descia e subia. E aquela bola de fogo, eu senti aquele fogo me purificando. Aquele fogo me purificando. Naquele escuro eu vi aquele fogo me purificando. Eu sentia no meu corpo aquele amor, aquela alegria. E eu chorava de alegria. Eu chorava de alegria com aquele amor, com aquela presença. Aquela presença mal, não tinha mais. Eu estava sentindo aquele amor, aquela paz. Glória a Deus. E de repente, eu me vi até fora do corpo. Eu me vi assim, eu deitado lá no chão, as irmãs lá. E foi uma coisa sobrenatural, irmão. Não limite Deus não, mas Deus não faz isso. Meu irmão, não limite Deus, você é nada. Você não sabe 1% do que Deus pode fazer. Às vezes a pessoa limita Deus. Deus não faz isso não. Deus não faz isso não. Ei, uma palavra chamada impossível, Deus não tem no vocabulário dele. Impossível não existe aqui, Deus está dizendo. Porque tem gente que crê, Deus não faz isso não. Não sei o que. Deus faz o que Ele quer. Porque Ele é soberano. E foi assim que eu me vi. E de repente eu voltei para em si, consegui abrir os olhos. E eu consegui ouvir todo mundo. E de repente aquela irmã, eu vi ela me chamando. Vem aqui na frente. Eu levantei. Eu não consegui me levantar não, irmão. Eu pulei. Pá! Glória a Deus. Já levantei com a vitória já naquela noite. Saí andando, correndo, andando lá para frente. E aquela irmã veio, botou o microfone na minha, disse assim, agora você ainda vai tomar remédio? Ela não disse que eu não tomasse. Ela perguntou se eu ainda ia. E eu disse, vou não. Porque Deus, eu vi o que Deus fez na minha vida ali. Ela disse, você foi curado, você crê? Eu disse, eu creio. Daquele dia em diante, irmãos, nunca mais eu botei um corticóide na minha boca. Glória a Deus. Aquele remédio lá, nunca mais eu tomava. Eu tomava todo dia de manhã, meu estômago doía. Eu tomava aquele remédio, eu ficava rotando ele o dia todinho. Se eu não tomasse, eu não comia. Mas Deus, naquele dia, eu já me levantei. Ei, irmão, depois daquele dia eu comi tanta feijoada. Eu não comia não, irmão. Era tão bom feijoada, até hoje eu sou viciado em feijoada. Oh, meu cabelo não crescia. Meu cabelo era tipo um pelo de um cachorro sujo. Era aquele pelo, você pegava assim, você sentia... Chega era ruim de pegar. De repente, meu cabelo ficou mais lisinho. De repente, eu comecei a crescer. De repente, eu comecei a engordar. E eu ia todo dia lá na doutora Joélia. Todo dia não, todo mês. Levava os exames.
Se caso tivesse piorado, eu ia para Natal. Minha rotina era essa. Passei os meses, sei lá, uns 4, 6 meses, se eu não me engano. Ela pensava que eu tinha falecido. Aí cheguei lá, aí ela pegou, olhou para mim, aí disse, chamou minha mãe e disse, mãe, qual foi o tratamento que a senhora fez nele? O tratamento foi o quê? O sangue do cordeiro. Glória a Deus. Qual foi o tratamento? Ela perguntou. Tipo assim, era visível que eu não estava mais do mesmo jeito, que eu estava outro. Aí ela disse, a minha mãe confessou, eu pensei que antes tinha falecido. Ela disse, não. Aí começou a chorar e disse, o que foi que aconteceu? Aí ela fez, mãe, que ela fala assim, mãe, no caso do seu filho, só Deus mesmo. Aí disse, mãe pediu, mãe um pouco incrédula, né? Tudo, e cautelosa também, como mãe é, né? Eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe. Porque ela foi até o fim. Glória a Deus. Ela foi até o fim, onde ela pôde ir buscar a minha cura, ela foi. Ela não queria ir para a igreja porque ela estava desacreditada, não queria mais decepção. Mas porque também ela não via mais solução. Ela não tinha conhecimento da palavra de Deus. Meu aniversário de 10 anos foi um chororô, o povo tirando foto, era uma despedida, irmão. Todo mundo estava vendo que eu não ia durar muito tempo. Mas Deus chegou primeiro. Irmãos, foi tremendo. Aquela mulher pegou e disse, olha, mãe disse, requisita os exames. Todos os exames que ele fez para descobrir, novamente, para ver o que ele tem, se realmente foi curado, tal, constatar tudo. Aí a gente refez todos os exames, levou para ela, e ela disse, não, pronto, seu filho... E mãe, ela disse assim, mãe, do jeito que a doença chegou, ela foi-se embora. Glória a Deus. No seu filho não tem mais nada, irmão. Aí ela fez, mas eu quero um favor do seu. Eu vou fazer uma carta aqui, porque você não fez o desmame do remédio. Que esse remédio é tão forte que tem que começar a tirar devagar. Não podia tirar de vez, não. Podia dar um troço em mim. Entendeu? Aí ela disse, você não fez um desmame e tal. E eu quero que você leve uma cartinha por método lá do Natal. Eu dizendo a ele o que aconteceu na vida do seu filho. Na hora que a gente chegou lá em Natal, que o médico lê essa carta da doutora, eles ficavam só balançando a cabeça, sem entender nada. Teve um lá que era cria em Deus, aquele que disse a mãe também para buscar uma solução. Ele disse, mãe, você foi procurar um médico que eu lhe indiquei, não foi? Deus é fiel. Aí, Deus se foi decidir, irmão. Irmão, eu fiquei na graça de Deus. Eu jogava bola com o irmão de Edinha, lembra, Edinha? Eu lembro que eu jogava bola. Eu fazia tudo, fui estudar. Estou aqui com 34 anos, 24 anos depois, contando meu milagre. E disseram que eu não ia poder ter filho. Quantos filhos eu tenho? 5. 5 filhos. E nenhum deles tem nem traço da doença. Deus é fiel, irmãos. E foi um milagre demais. Tem coisa ainda mais detalhe, mas só que no tempo não dá. Mas com o passar do tempo eu vou contando mais alguma coisa que Deus colocar. Mas eu quero dizer a você aqui essa noite, que o Deus eu sou que foi na minha vida, Ele é eu sou para você também. Se você crê no milagre e está precisando, Jesus chegou para ou foi para um cego ou foi para um aleijado. Jesus chegou e disse, o que quer que eu te faça? Até falei da outra vez aqui. O cego de Jericó. Um cego. Jesus perguntou, o que quer que eu te faça? É porque Deus quer ouvir a sua voz, irmão. Deus ama você, Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir. Chega um filhinho assim, você sabe o que o menino quer, você faz, você quer o quê, papai? Você quer o quê? Deus quer isso de você. Intimidade, irmão. Deus quer isso. Você quer o quê, meu filhinho? Você quer o quê, meu filhinho? Eu sei o que você quer, mas diga o que você quer. É isso que Deus quer de você, que você abra a sua boca. Então, se você quer milagre,
Eu convidar os pastores, ter essa liberdade para orar para quem está enfermo aqui. E quem está enfermo em casa. A gente vai fazer um clamor à igreja se levantar aqui. E se todo mundo fica em pé, eu peço em nome de Jesus para orar pelos enfermos. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão aqui, aquele seu parente que está doente. Quem tiver doente, vem aqui na frente. Eu tive que vir, meu irmão, porque você teve que sair do seu lugar. É um ato de fé. Quem está aqui tem que vir porque é um ato de fé. Você tem que tomar uma atitude. Uma atitude de ir. Não é por mim não, é por Jesus. Porque eu não tô aqui não, irmão. Aqui quem está é Jesus, lembre disso. Aqui quem está agindo é Jesus, quem tem poder é Ele. Toma sua atitude de fé. Você que está em casa aí, você que está em casa, enfermo, no hospital, coloque sua mão na enfermidade, feche seus olhos e fale com seu pai o que você está querendo. Eu peço aqui os pastores para orar aqui junto com a gente, fazer um clamor aqui para os enfermos. Eu creio que eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Não há Deus maior. Cante. Não há. Não há Deus melhor. Não há. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Oh, aleluia. Ele é maravilhoso. Faz maravilhas. Opera maravilhas. Deus o abençoe, irmão querido, irmão Anderson. Continue assim. Não se limite. Faça o que Deus lhe ordenar. Em nome de Jesus. Eu pedi a oportunidade mais uma vez, porque eu esqueci uma coisa e Deus me incomodou de falar. Depois daquele dia que eu recebi a oração, aqueles seres malignos nunca mais apareceram a mim. Para mostrar que aquilo ali era espiritual. Para mostrar que não é nada que dizem. Eram seres malignos espirituais, demônios que vinham me atormentar,
Mas depois daquela oração, nunca mais. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Não se limite. Vá mais adiante aonde o Senhor lhe ordenar, porque vidas vão ser salvas através do seu testemunho, da sua vida. Aleluia. Os irmãos me suportariam até meia-noite? Valeu a pena esperar. Um testemunho desse a gente não pode deixar para depois, né, queridos?